senhores. É uma honra estar com vocês e nós estamos muito agradecidos a Deus que pudemos aqui chegar. Eu preciso fazer uma introdução para uma leitura bíblica que faremos, porque eu preciso que você entenda o que nós vamos ler a partir do ponto de vista do que nós vivemos hoje. Mas o texto que nós vamos ler, ele foi escrito há aproximadamente 3.500 anos atrás. Deu para entender? Vou repetir. O texto que nós vamos ler, ele foi escrito há 3.500 anos atrás. E digo para vocês, foi o mais atualizado que eu encontrei para nós meditarmos nessa manhã. Entendeu? Há uma circunstância em que a história que nós vamos ver, as pessoas que estão inseridas lá parecem muito conosco. Tem pessoas que são indiferentes, estão no meio de nós, mas do que vier tá bom. Ah, o sujeito falou que a água está subindo, tá bom. Ah, o sujeito falou que a água está descendo, tá bom. Ah, o sujeito disse que vai chover, tá bom. O sujeito está dando um sol terrível, tá bom. Sabe como é? O que vier está tudo normal. São pessoas que me parecem alienadas. Pessoas que estão fora da realidade em que vivem. Eu não sei se você é assim. Eu espero que não. Se você é um alienado, chegou a hora de você botar atenção no que você está ouvindo, criticar o que você vai ouvir dentro de você e considerar o que eu vou dizer, porque pode ser verdade, pode ser não, porque eu vou colocar minha opinião sobre aquilo que a gente vai ver. Deu para entender? Quem está falando com você é um igual. Eu sou igual a você, você é igual a mim. Tinha aqui umas crianças que saíram lamentavelmente, mas eu queria falar com eles de igual para igual, como uma criança, que essa criança me visse como uma criança, porque essa mensagem é para qualquer idade, é para qualquer um, ok? E todos os que estavam, vou repetir, todos os que estavam naquela circunstância que foi escrita a história que nós vamos ver, eles estavam dentro de uma situação que era comum para todos, mas nem todos tinham consciência do que eles estavam fazendo naquele estágio que eles estavam. Deu para entender? O que está acontecendo conosco hoje? Só uma pessoa muito fora da realidade não percebe a anormalidade que nós vivemos nos nossos dias, quer seja na natureza, na economia, na política, na religião, seja o que for. O texto que nós vamos ler não tem nome de religião. O texto que nós vamos ler pertence à Igreja de Deus, o corpo invisível cuja cabeça é o próprio Jesus. Entende isso? Então, tira um rótulo religião do que nós vamos ver. Entenda simplesmente como povo de Deus. E você faz parte do povo de Deus. Então, consequentemente, você é um indivíduo que pertence em consciência a quem pertence? Deus. Correto? E Deus fez uma série de promessas para você, para mim, e baseado nessas promessas, nós estamos aqui hoje crédulos de que Ele vai cumprir. Ou não é? Nós só estamos aqui porque nós acreditamos nas promessas que Ele nos fez. Então eu vou te convidar para ler, para abrir a sua Bíblia, que possivelmente é uma versão diferente da que eu estou trazendo. Aí eu vou citando os números dos versículos para você me acompanhar direitinho. Números, capítulo 13. E eu queria que você prestasse bem atenção nos detalhes da história. Essa versão que eu trouxe comigo, ela tem um objetivo
de colocar para você quem são os personagens e que papel que eles ocupam dentro dessa comunidade representada por esse povo. Deu para entender? E eu quero que você entenda que assim como eu e você somos iguais, naquela comunidade, diante de Deus, todos eram iguais. O que tinha de diferença de um para o outro, muitas vezes, era a responsabilidade, era a missão, era o compromisso. Entende? Então, entre eu e você, portanto, a única diferença que pode haver é um compromisso. Se me permite colocar um detalhe, eu e o presidente da divisão sul-americana, vocês se lembram o nome dele? O sobrenome é Arco. Stanley. O Stanley era um caçulinha da nossa turma de teologia. Estou muito cascudo da gente. Mas nós brincávamos com o Stanley até agora, recentemente, antes de ele ser nomeado presidente da divisão sul-americana. Agora a gente não tem mais nem contato. Ele saiu do nosso grupo de WhatsApp, porque ele agora fica incomunicável. Por quê? Porque o Stanley tem responsabilidades às quais ele tem que se responder. Então eu e o Stanley somos iguais? Somos. Só que hoje ele tem responsabilidades que faz com que a gente se distancie, entendeu? Então a única diferença que tem entre o Stanley e eu, entre o Stanley e você, é o cargo, é a ocupação, é a responsabilidade. Tá certo? Muito bem. Então, portanto, eu começo a ler o primeiro versículo do capítulo 13, que diz assim: disse Deus a Moisés. Olha que intimidade. Deus, o Criador de todas as coisas, pois ok. Números, capítulo 13, e eu estou lendo o verso 1, a primeira frase já destaca o sujeito aqui, fazendo ele ser diferente de mim. Disse Deus, disse o Senhor a Moisés. Deus nunca falou comigo diretamente. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem na terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles, diz a minha versão. A minha versão chama de príncipe o homem que se escolheu por Moisés para ir espiar a terra. Entende? A sua versão pode dizer uma outra coisa, mas a minha chama de príncipe. Mas esses homens eram ou eram iguais a mim? Eram. Eles só tinham uma posição de destaque diferente da minha. Eu não vou enumerar as semelhanças que nós tínhamos, não. A única coisa que tinha, eles estavam lá e eles eram príncipes. Ok? E eu não. Simples assim. Lá. Aqui eu continuo príncipe. Porque se eu sou filho do rei, eu sou quem? Príncipe. E se você é igual a mim, você é o quê? Deu para entender? Somos iguais diante de Deus, príncipes e princesas, e não diminua esses status. Agora, tem príncipe que, como eu, não tem missão nenhuma no presente momento. Tem príncipe que, como Stanley, está lá dirigindo a divisão sul-americana. Entendeu? Só tem a diferença da missão. E o Senhor falou a Moisés: escolhe 12 homens. E esses homens são quem? Príncipes. Aí vem o verso 3. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel, e são esses os nomes. E ele vai citar o nome de cada um desses 12 indivíduos, chamados de príncipe, que vão agora onde? Espiar a terra. Eu vou pular para o verso 16, senão meu tempo não vai dar para eu ler tudo. Então são esses os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar naquela terra. E a Oséias, filho de Nun, chamou Moisés Josué. Então tinha aqui uma relação de 11, agora ele colocou o nome de Josué. Vocês se lembram quem era Josué no frigir dos ovos? Josué, ele era um imediato de Moisés. Ele era o braço direito de Moisés. E vocês lembram que ele vai substituir Moisés na liderança do povo de Israel.
Ele era ou não era um príncipe? Era. Mas ele não era o príncipe especial. O especial era o pai dele. Não. Só que ao invés de ir, esse foi Josué, a pedido de Moisés, mandado por Deus. Verso 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Eterno e penetrai as montanhas. E aí ele passa, depois você lê, por favor, ele passa todas as orientações minuciosas de como aqueles homens deveriam agir, qual seria a geografia que eles deveriam caminhar e o que eles deveriam entender sobre a terra, sobre os habitantes em que ali estavam, sobre as características do lugar. Então eles tinham uma missão, ok? Eles eram iguais àqueles que ficaram lá esperando? Eram. Mas eles estavam desempenhando o mesmo papel que aqueles lá estavam? Não. Deu para entender? Missão não nos distingue no sentido de semelhança, não nos faz diferente.